Oi, nós somos o grupo 3 da disciplina Contabilidade para Micro e Pequenos Empreendimentos, ministrada pela professora Fátima Freire, na Universidade de Brasília. Hoje nós vamos falar da MVA Contabilidade de Empresas e Condomínios. Primeiro nós vamos apresentar a empresa, depois vamos tratar dos dados fiscais, da análise dos dados e, por último, nós faremos as conclusões. A empresa MVA é localizada em Brasília, no bairro da Asa Norte. Ela teve sua abertura no dia 11 de maio de 1988, completando em 2021 33 anos de abertura. A MVA possui registro CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, tanto em sua atividade principal, que é a contabilidade, como também possui registro CNAE para suas atividades secundárias, que são serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Tendo em vista seu faturamento, que se enquadra como acima de 360 mil até 4,8 milhões de reais por ano, a MVA é considerada uma EPP, que é uma empresa de pequeno porte. A MVA é uma empresa consolidada em Brasília e a divulgação de seus serviços e notícias é feita através de suas redes sociais, que são seu Instagram e seu blog. O regime tributário da MVA é, desde janeiro de 2009, o Simples Nacional, e ela é tributada pelo anexo 3, compondo sua terceira faixa, onde a receita bruta em 12 meses vai de R$ 360 mil reais e um centavo a R$ 720 mil reais. A receita bruta total dos últimos 12 meses em 2019 da MVA foi de R$ 434.394 reais. Olá, eu sou a Brenda e eu vou falar um pouco sobre a alíquota efetiva e algumas análises que a gente fez dos dados contábeis da MVA. A alíquota efetiva da empresa, ela foi calculada e deu 9,44%, seguindo essa fórmula, que foi a receita bruta dos últimos 12 meses, vezes a alíquota nominal, que está descrita no slide anterior, na terceira faixa, menos a parcela a deduzir, dividido pela receita bruta também dos últimos 12 meses. Fazendo esse cálculo, deu os 9,44% de alíquota efetiva. Dentro desses 9,44%, a gente tem o percentual de cada imposto. Então, por exemplo, o IRPJ, ele compõe 0,3776% dos 9,44%. A CCLL já compõe 0,3304%, o COFINS 1,29%, o PIS e PASEP 0,28%, o CPP 4,096% e o ISS 3,07%, por ser uma empresa de prestação de serviço. Aqui a gente analisou e confrontou as receitas operacionais e despesas operacionais da MVA durante o ano de 2019. A gente separou por trimestre. Então, durante o primeiro e segundo trimestre, a gente pôde observar que teve uma pequena diferença entre receita operacional e despesa operacional. Já no terceiro trimestre, ela quase que equiparou a receita operacional e as despesas. E no quarto trimestre, a gente teve uma grande elevação da receita operacional da MVA. E esses dados, eles vão afetar a margem de contribuição e a margem de lucro. Isso a gente vai ver nos slides mais para frente. A gente pode observar que as despesas com o pessoal nesse gráfico é o que mais, né, o que mais compõe a despesa na empresa são as despesas com o pessoal, com 86%. Logo seguido pelas despesas administrativas, com 10%, e as despesas financeiras e outras despesas seguindo com 2% cada uma.
Nessa parte, a gente analisou a margem de lucro trimestral da MVA. A gente calculou uma média que ficou em torno de 9%. E o que seria a margem de lucro? A margem de lucro é uma porcentagem do preço do serviço, nesse caso da MVA, que corresponde ao lucro da empresa. Então, como eu disse anteriormente, no terceiro trimestre e no quarto foi onde a gente pôde observar uma maior, né, discrepância com relação à média da margem de lucro. Porque no terceiro trimestre a gente teve uma receita e despesa quase que iguais, e já no quarto trimestre a gente teve uma receita alta e uma despesa menor. Por isso que a margem de lucro ficou em 4% aproximadamente. Olá, meu nome é Samara. Eu vou trazer aqui algumas informações contábeis da MVA no período de 2019 e algumas análises adicionais sobre a empresa. Bom, como forma de enquadrar a empresa em relação ao seu tamanho, nós temos mais de um critério. Nesse caso, a MVA é considerada uma EPP. Agora, vamos entender o porquê. A gente pode utilizar o critério número de empregados para classificação. E quando a empresa, como a empresa é de serviços, ela possui de 10 a 49 empregados, que no caso a MVA possui 10 funcionários, ela é classificada como empresa de pequeno porte. Além disso, a legislação prevê também um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, tanto nas questões tributárias, como nas trabalhistas, previdenciárias, creditícias e de desenvolvimento empresarial. A lei que rege essas empresas é a Lei Complementar 123 de 2006, e ela considera o faturamento anual bruto da empresa para o enquadramento. No caso da EPP, são classificadas as empresas que possuem um faturamento anual de até 4,8 milhões. Com base nos relatórios trimestrais disponibilizados pela empresa, a gente verificou que o salário médio dos trabalhadores é de R$ 5.445,83, sendo o valor médio concedido aos funcionários mensalmente de R$ 1.815,27. Bom, aqui a gente fez uma folha de pagamento dos funcionários, bem como o valor dos proventos a serem pagos a eles, e também colocamos aqui um quadrinho representando aqui o cálculo do Vale Transporte. Primeiramente, como a gente falou, a gente utilizou o cálculo do valor do salário mensal médio de cada trabalhador, sendo então o valor de R$ 1.815,27. Depois disso, a gente precisou fazer a provisão do 13º salário. Como que a gente faz isso? A gente dividiu esse valor, do valor do salário, por 12, sendo então a provisão mensal de R$ 151,27. Esse mesmo cálculo foi feito para a provisão de férias, que também é um valor que deve ser provisionado mensalmente, para que no fim a gente tenha o valor correspondente ao total de férias a ser concedido ao trabalhador, que também a gente teve um resultado de R$ 151,27. Como provisão de 1/3 de férias, a gente precisou pegar o valor das férias a ser concedido ao trabalhador, que no caso, no fim, será de R$ 1.815,27, e dividir por 3. Em cima desse resultado, a gente multiplicou por 12, ou dividiu por 12, tendo um resultado aí de 50,42. Depois, a gente tem o valor da alíquota mensal que incide sobre o salário do trabalhador, de FGTS. Nesse caso, como a alíquota é de 8%, a gente fez 8% sobre o valor do salário de R$ 1.815,27, totalizando aí um valor mensal de FGTS de R$ 145,22. Depois disso, a gente também tem que provisionar os valores de FGTS que incidirão sobre os valores a serem concedidos no fim
do contrato, né, do trabalhador, quando o trabalho dele vencer, sobre férias e 1/3. Então, a gente pegou os 8% e sobre o valor da provisão de 1/3, quanto sobre a provisão de férias. E somou esses valores, totalizando aí 16 e 14. Depois, o mesmo cálculo a gente fez sobre a provisão de 13º, totalizando o valor de 12 e 10. Agora, a gente também tem que contabilizar o valor do vale transporte a ser pago para o trabalhador. No caso, partindo para o quadro do vale transporte, a gente teve que fazer um cálculo médio do valor das passagens. Como cada passagem aqui em Brasília está 5,50 no momento, a gente fez aí, a gente considerou a ida e a volta para o dia, tendo o valor do ticket diário de R$11. No mês, a gente considerou que os trabalhadores trabalham 20 dias, 20 diárias, totalizando o valor total de vale transporte de R$220. Só que a gente tem a faculdade de descontar até 6% da folha de pagamento do funcionário. 6% da folha de pagamento, a gente viu que é R$108,92. Então, a gente deduziu dos R$220 e constatamos que o valor de vale transporte a ser considerado na folha de pagamento dos funcionários é de R$110,48. Então, isso a gente somou e encontrou que o total por funcionário da folha de pagamento é de R$2.452,18. Como a gente tem na empresa 10 funcionários trabalhando atualmente, a gente viu que o gasto total da folha de pagamento por mês é de R$24.521,78. No entanto, como a gente fez análises dos demonstrativos financeiros trimestrais, a gente multiplicou esse valor por 3 e encontramos o gasto total por trimestre com a folha de pagamento dos funcionários de R$73.565,35. Agora, quanto será que cada funcionário vai receber do trabalhador? Bom, a gente precisa partir do salário base mensal, que é de R$1.815,27. Mas a gente vai fazer alguns descontos, tanto de INSS quanto de vale transporte, que nós temos direito a fazer. Bom, a gente calculou que o desconto de vale transporte é de R$108,92. Isso a gente já entendeu. Agora, o INSS, a gente viu na tabela do INSS atual que esse salário enquadra na segunda faixa do INSS, que tem como alíquota de recolhimento de 9%, dando um desconto total de R$163,37. Dessa forma, totalizando e fazendo esse somatório, a gente vê que o salário líquido a pagar ao funcionário é de R$1.542,99. Aqui nós temos algumas informações que colabore pago aos sócios administradores da empresa. Como os nossos relatórios que nós tivemos como para análise foram os trimestrais, nós tivemos que pegar o valor do Prolabore concedido de R$ 2.994 e dividimos por 3, encontrando então um valor do Prolabore mensal pago de R$ 998. Não é por coincidência que esse valor também era o valor do salário mínimo vigente em 2019, que é o ano de referência que nós temos. Isso acontece porque é uma estratégia para que os sócios administradores recebam uma remuneração maior por meio dos dividendos. Isso acontece porque a tributação do Simples Nacional é menor que a do INSS e dos demais encargos trabalhistas que incidem no salário do sócio administrador. Nós precisamos ter em mente que a remuneração dos sócios administradores não pode ser menor que o salário mínimo, justamente porque ele é considerado um contratado.
Aqui nós temos uma análise financeira dos dados da empresa. O ponto de equilíbrio é a relação entre as receitas da empresa, livre dos seus custos variáveis, e os seus custos fixos. Quanto maior for o índice do ponto de equilíbrio, pior é o resultado operacional da empresa. No terceiro trimestre, a gente pode observar que o ponto de equilíbrio da empresa foi lá em cima. Isso significa que ela não teve um bom resultado quando comparado à margem de contribuição da empresa, que é a sua receita de prestação de serviços menos os seus custos variáveis e os seus custos fixos. No entanto, no quarto trimestre, ela teve uma recuperação e as suas receitas operacionais foram bem maiores do que os seus custos fixos, o que fez com que o seu ponto de equilíbrio reduzisse. A DRE gerencial que nós trazemos aqui é na circunstância em que a empresa está formalizada, em que ela está legalmente inscrita nos órgãos competentes. Como realização na situação de formalidade, nós averiguamos que a empresa teve R$ 47.247,26. Essa informação vai ser muito importante para que lá na frente nós consigamos ter um parâmetro para comparar a situação da empresa na formalidade e na informalidade. Olá, eu sou o Daniel. Trouxemos aqui alguns índices econômicos, indicadores econômicos para ajudar na análise e são informações importantes para as empresas que estão formalizadas. Para explicar para vocês um pouco do que são os indicadores trazidos. O índice de liquidez corrente é a capacidade de pagamento da empresa em curto prazo. O endividamento geral, quanto do ativo total é financiado com recursos de terceiros. A liquidez seca mede a liquidez corrente, sem os estoques. A margem líquida mostra o lucro líquido por unidade vendida ou por período. E o EBITDA, os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Trouxemos aqui novamente a DRE gerencial para fazer uma análise entre as empresas formalizadas e as informais. Nessa DRE, analisamos aqui o lucro líquido da empresa no caso de formalidade e no de informalidade. No caso de formalidade, o lucro líquido seria de R$ 47.247,26. Para uma empresa na informalidade, seria de R$ 106.307,22. Vemos aqui que pela não arrecadação dos impostos, pela não obrigatoriedade de recolhimento, teria um lucro líquido mais elevado. Para trazer algumas conclusões acerca dos aspectos de ser informal ou formal. Para a informalidade, quais seriam esses aspectos positivos? A redução da burocracia, que é necessária para abrir um CNPJ, fazer os devidos registros, tirar os devidos alvarás, as devidas expensões para cada negócio funcionar. Percebemos que com o dos impostos, o lucro líquido aumentou. As empresas informais, por não terem contratos trabalhistas regularizados, não fazem o recolhimento devido dos encargos sociais e trabalhistas, arcando assim com menos custos e despesas com o pessoal. As empresas informais, por não terem contratos trabalhistas regularizados, não fazem o recolhimento devido dos encargos sociais e trabalhistas, incorrendo assim em uma redução de custos e despesas com o pessoal. Agora, quanto aos aspectos negativos da informalidade. As empresas informais não podem participar de licitações e parcerias com a administração pública. Elas precisam ter registros, precisam ter certificados, precisam ter índices aprovados e auditados para poder participar dessas licitações. As empresas informais também não têm uma perspectiva do seu crescimento, pois por não estarem
e atendendo às obrigações tributárias, por isso futuramente, tendo um aumento no seu passivo considerado. Justamente por não estarem formalizadas, podem ser passíveis de sanções legais. Essas empresas não formalizadas que não fazem o recolhimento devido aos impostos não contribuem também com o desenvolvimento da sociedade e do Estado. Não passam credibilidade por não estarem atestadas pelos órgãos reguladores, que garantem a segurança tanto dos consumidores quanto da empresa. Como conclusão geral do trabalho, entendemos que estar formalizado traz garantias e seguranças tanto a curto quanto a longo prazo para a continuidade da empresa. A gente agradece a atenção de vocês e muito obrigado.